Bem, muito boa tarde a você de Manaus, a você do interior, grande abraço, muito obrigado pela sua companhia e mais uma edição do programa Ação na TV, com você e por você. Desejamos assim uma tarde feliz para todos vocês, né? A cidade, né? A população, o estado como um todo, o Brasil ainda respira, né? Ainda respiram, na verdade, o ar, o clima, né? Das eleições. Os comentários nos quatro cantos da cidade, na verdade, são todos em relação à eleição, né? Alguns comentários assim mais agudos que a gente percebe é exatamente em cima dessa questão da falha, né? Das pesquisas. E o IBOP tem sido assim, o Instituto de Pesquisa, tremendamente crucificado pelo eleitor, né? Isso aí realmente é alguma coisa que chamou muita atenção do eleitor pelas diferenças, né? Na verdade, incompreensíveis, né? Para muitos, tá certo? Então, o programa hoje a gente vai falar sobre o final, finalmente, vamos à redundância, né? Sobre o final da greve dos bancários, temos matéria daqui a pouquinho. Vamos falar sobre os novos deputados estaduais, né? Os 10 novos deputados estaduais eleitos, sobre os novos deputados federais. Temos também a opinião do eleitor, que é coisa importantíssima, né? Para você saber, né, aquilo que, né, se o que os eleitores estão falando na televisão bate um pouquinho com aquilo que você pensou e viveu nessas eleições, tá bem? E vamos voltar também com mais uma matéria sobre a questão do lixo eleitoral, que tem sido também extremamente comentado na cidade. Um abuso, né, incompreensível, que bateu todos os recordes, né, de falta de sensibilidade e de falta de respeito, né, às eleições, ao país, ao meio ambiente e à saúde das pessoas e ao próprio direito de transitar dos eleitores. Muita gente, né, escorregou em cima desses santinhos, desse amontoado de santinhos, que aquilo é um papel brilhosinho, um papel... alguns até papel de luxo, papel couché, né? Ele tem a face bem lisinha, e quando ele é bem fixado no asfalto, na calçada, e a pessoa pisa em falso, né? Com sapato de sola, de borracha nem tanto, mas de sola, escorrega mesmo, ou de chinelo, né? Então muita gente se queixando dessa questão do lixo, a gente tem matéria sobre isso. A gente vai para um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente vai às sequências de matérias e aos comentários dos temas de hoje do programa Ação na TV. Antes de começar a nossa sequência de matérias, eu queria dar aqui uma boa notícia para o nosso telespectador, para você, meu telespectador, minha telespectador, você de Manaus, você de qualquer um dos 22 municípios que nos dão prazer e honra da audiência, não só o nosso Ação na TV, mas a toda a programação da Band Amazonas. É que, a partir da semana que vem, nós vamos iniciar aqui algumas mudanças no programa para torná-lo cada vez mais interativo, né? Cada vez mais presente, né, nas questões pontuais, nos fatos mais interessantes, no dia a dia da cidade, no dia a dia dos problemas mais agudos de todo o nosso estado, inclusive com a participação de alguns companheiros, né, com matérias de alguns dos municípios, pelo menos os principais municípios, que nos dão o prazer da transmissão da programação da Band e do nosso programa no interior do Amazonas. Tá muito bem? Amanhã nós vamos fazer aqui uma espécie assim de desfile das vinhetas, que já estão produzidinhas, prontas, dos novos quadros, que vão dar assim um formato novo, uma roupagem nova, e uma condição assim mais interativa ao programa, né? Vamos ter quadros voltados para tudo quanto é tipo de assunto, quadros que vão se alternar todos os dias, independentemente de uma boa entrevista ao vivo, em cima de um tema de interesse dominante, de seu interesse, tá certo? Nós teremos sempre quadros novos, dando conta de outros temas igualmente importantes. É o programa Ação na TV, se modernizando, se atualizando, com formato novo, mas sempre com aquela preocupação
de defesa dos interesses da população, de olho vivo naquilo que faz bem e que possa fazer mal à sociedade. Enfim, um programa com uma linha filosófica de prestação de serviço à coletividade, tá certo? Que é bem o caráter, né, da Band Amazonas, é bem o caráter de todos os programas, programas locais, que tem espaço na programação local da Band Amazonas. Tá muito bem? É o Ação na TV, a partir da segunda-feira que vem, cada vez melhor para você e por você. Muito bem? Bom, uma boa notícia, né? É que os bancários, né, que causaram aí um frisson danado e tantos prejuízos em plena eleição, pelo menos nas últimas semanas da eleição, buscando aí reajustes salariais, melhores condições de trabalho. Eu lamento sinceramente que a Federação Nacional dos Bancos, a FENABAN, né, não tenha uma sensibilidade melhor nessa questão das reivindicações dos bancos, porque todas as greves, elas trazem, independentemente de serem justas ou não, eu aqui não contesto o motivo de greve, né? Eu acho que toda a sociedade, os segmentos mais representativos da sociedade têm o direito e devem reivindicar-se, né? Agora, o que eu estranho é que uma instituição como a Federação Nacional dos Bancos, né, considerando que os bancos ganham tanto dinheiro, ganham mais, né, do que a média de quem mais ganha nesse país, no setor privado, né, e público, eu lamento que não procure evitar, né, essas greves. Porque quando os sindicatos programam uma greve, eles mandam as cartas de reivindicação, a gente sabe, eles tentam o diálogo, né, tá certo, com a FENABAN, enfim. E aí, os caras da FENABAN sabem, né, que se eles não sentarem à mesa e não buscarem ali um consenso, vocês querem tanto por cento, a gente não pode dar tanto por cento, mas pode dar X%, né? Mas que se olhe a coisa pela ótica do interesse da população, que na verdade é a grande prejudicada com uma situação de greve bancária como essa que aconteceu e tem acontecido sempre, né? Parece assim que o pessoal da FENABAN diz assim, olha, eles estão cutucando aí, deixa fazer greve, né? Depois que fizer a greve, a gente senta com eles, né? Quer dizer, o que eles resolvem quando eles resolvem sentar com o pessoal dos sindicatos bancários, né, para resolver, né, e compatibilizar os interesses, o que eles fazem depois que houve a greve, eles poderiam ter feito antes que houvesse a greve. É isso que a gente não entende, sinceramente, é algo assim de incompreensível, né? Mas o nosso querido repórter do Band Cidade, aliás, o Band Cidade, hoje o programa está com matérias todas do Band Cidade, tá certo? O nosso telejornal da Band, que vai ao ar todos os dias, às 18h50, com certeza o melhor telejornal da televisão amazonense. Monteiro, meu irmãozinho, bota na tela pra gente essa boa matéria que dá conta dessa boa notícia, né? Acabou a greve dos bancários com o nosso querido Israel Ayassa. Por favor, Monteiro. Após 7 dias de paralisação, os bancários do estado do Amazonas devem voltar às atividades a partir de amanhã. Mas isso vai depender de uma reunião extraordinária que vai estar acontecendo hoje à noite. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com o presidente do Sindicato dos Bancários do Amazonas, Lindenberg. Vai depender dessa Assembleia Geral, não é isso? Exatamente. Hoje a Assembleia está marcada para as 18 horas, onde os bancários vão avaliar a proposta apresentada pela parte patronal e, como indicativa pela aceitação, se eles homologarem realmente essa orientação, a partir de amanhã voltam a atividades normais. Lindenberg, quais são essas reivindicações que vocês pedem? Nós estamos pedindo 12,5%, né? Nós pedimos contratação de mais bancários, melhor participação nos lucros, fim do assédio moral e a questão da segurança bancária. A parte patronal fez uma proposta de 8,5%, vai reajustar o piso do bancário em 9% e no TIC alimentação do bancário ele vai reajustar em 12,16%. E o melhor para a sociedade na nossa campanha foi a contratação de 2 mil bancários pelo Banco do Brasil e a Caixa Econômica, onde até 31 de dezembro agora de 2014, cada um deles já tem que chamar mais 1.000 bancários para melhorar o atendimento à sociedade. Olha, Lindenberg, as pessoas que vão ao banco amanhã, se voltar ao normal, que tem faturas atrasadas ou qualquer tipo de pagamento, como é que fica?
A única situação específica que a gente coloca é a situação do penhor da Caixa. O colega que tiver com problema lá, vencimento do penhor, ele tem que procurar o primeiro dia, quando a agência abrir, no caso amanhã, tá, para resolver os seus problemas. Os demais, com toda certeza, não tiveram esse problema de pagamento, porque alguns bancos ficaram abertos e tinham os correspondentes bancários, loterias, que fizeram um alternativo para que eles pudessem ser atendidos nesse momento. Muito obrigado, presidente. Israel Ayasser, para o Band Cidade. O presidente Lindenberg, né, tentou justificar a questão dos... quem teve prejuízo, teve. Na verdade, ninguém vai ressarcir esses prejuízos, né, à população de jeito nenhum. O banco não tem despesa com nada, o banco não quer saber de nada, ele quer saber de lucros, né? Quer saber de lucro. E ninguém tem mais lucro nesse país, né? Não há uma outra atividade que ganhe mais dinheiro do que o setor bancário, infelizmente, né? Bom, minha gente... Vamos agora falar sobre os novos deputados. Foram 10 novos deputados que estarão assumindo a partir do começo do ano que vem, a partir de janeiro, né, assentos na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. A matéria é do nosso querido repórter Tiago Gonçalves. Monteiro, por favor, mostra para a gente aí os 10 novos deputados eleitos para a Assembleia. Na Assembleia Legislativa do Amazonas, a renovação foi em torno de 42% entre os parlamentares. Foram eleitos 11 novos deputados estaduais e a maioria que concorreu à reeleição conseguiu se manter no cargo para os próximos 4 anos. O atual presidente da Casa, Josué Neto, do PSD, foi o reeleito com a maior votação no estado, obtendo 60.645 votos do eleitorado amazonense. Os 11 novos deputados eleitos no estado foram Alessandra Campelo, do PCdoB, Augusto Ferraz, do DEM, Bi Garcia, do PSDB, Bosco Saraiva, também do PSDB, Dermilson Chagas, do PDT, Doutor Gomes, do PSD, Doutor Vicente, do PMDB, Pastor Carlos Alberto, do PRB, Platini Soares, do PV, Sabá Reis, do PR e Serafim Correia, do PSB. A composição obedece à proporcionalidade de acordo com o tamanho da representatividade dos partidos políticos dos candidatos. Isso não quer dizer que todos eles foram os mais votados, e sim que ficaram mais bem colocados entre os colegas de partido que disputaram vagas reservadas às suas legendas. Pois é, eu tinha falado 10, mas na verdade foram 11, né? 11 deputados, né, novos eleitos, né, à Assembleia Legislativa do Amazonas, né? E essa questão de votação de deputado é uma coisa que às vezes surpreende a muita gente, porque a coisa é assim meio rarefeita, né? Cada deputado, ele tem os seus chamados redutos eleitorais, né? Raros são os deputados, com exceção de comunicadores, de televisão, de rádio, né? E políticos mais antigos que já têm assim um nome mais olímpico, né? Mais entranhado, mais conhecido nos 4 cantos do Estado, né? Mas, em geral, a maioria se concentra não deixa de dar uma beliscadinha aqui, outra acolá, né? Tá certo? Alguma açãozinha aqui, outra acolá, mas, na verdade, concentra-se mais em determinados redutos, né? Em 1 ou 2 municípios, num só município, em meia dúzia de municípios, enfim, né? Ou mais na capital. É por isso que, às vezes, a questão das pesquisas, embora elas sejam cientificamente, elas busquem, né, cientificamente o melhor resultado, obedecendo a filosofia da aleatoriedade, né? Mas, na verdade, ela nem sempre capta, né? Às vezes você vê um deputado que, no começo da apuração, ele começa com uma certa votação baixinha, né? Lá embaixo, está lá no rabo, né? Na ponta da fila. E muita gente fala, esse aí não vai se eleger. De um certo ponto em diante da pesquisa, da apuração, você vê ele começar a aparecer, a subir, daqui a pouquinho ele ultrapassa muitos, né? E chega lá, tá certo? Então, por quê? Porque os deputados estaduais, eles são deputados estaduais, né? Eles têm a prerrogativa de legislar em todo o estado do Amazonas e para toda a população do estado, né? Então,
cada um escolhe seus redutos e, na verdade, ali procura oferecer maior resultado, procura concentrar a sua atuação e é de lá que ele termina trazendo maior quantidade de votos, né? A gente quer aqui, o programa quer desejar aos novos 11 deputados estaduais, um deles voltando à Assembleia, que já foi deputado Sabarrês. Deu uma afastadinha, né, e retornou agora, e retornou auspiciosamente, retornou reconquistando o mandato, né? Mas a gente quer, até porque boa parte deles são meus amigos, né? Outros eu não sou amigo, mas conheço, né, e me dou bem. Enfim, quero desejar aqui uma legislatura feliz e que, na verdade, procurem dar a recíproca verdadeira aos seus eleitores, procurem honrar sobremaneira, defendendo intransigentemente, se colocando do lado, né, dos que o elegeram e não legislando somente para aqueles que lhe elegeram, mas legislando em favor de todo o povo amazonense. A gente deseja uma feliz legislatura, não só aos 10 novos, né, mas também aos demais que se reelegeram e vão continuar desempenhando seu papel parlamentar na Assembleia Estadual do Amazonas. Muito bem, vamos para um breve intervalo e eu volto já. Mandar aqui um grande abraço, desejar boas-vindas ao nosso novo cinegrafista, nosso querido Tiago Modesto, que está me focalizando aqui de frente, por trás da câmera, tá bem? Porque o nosso querido Sidney, né, grande cinegrafista da casa, entrou de férias. Desejamos ao Sidney uma feliz férias e desejamos aí todo sucesso profissional na condução, não só do nosso, mas dos demais programas da casa, ao nosso querido Tiago Modesto, tá bem? Vamos falar agora dos deputados federais, vamos? Aliás, antes eu quero avisar o seguinte, a partir de quinta-feira, depois de amanhã, nós já estaremos apresentando aí na sua telinha, aqui no nosso rodapé, tá legal? O nosso número de WhatsApp, para que você, de qualquer ponto da cidade, de qualquer município do interior, possa trocar mensagens conosco e, principalmente, vamos passar a atender as solicitações de reportagens nas comunidades, tá bem? Tanto em Manaus como, na medida do que possamos, também em alguns municípios do interior, tá certo? A partir de depois de amanhã, quinta-feira, já estamos aí montando o nosso WhatsApp para que você possa participar, interagir, fazer uma crítica construtiva, dar uma opinião ao programa, sugerir matérias, sugerir quadros, interagir conosco. Você, telespectador e telespectador, você faz parte do programa Ação na TV, né? Você faz parte da equipe de produção do programa Ação na TV. Esse programa existe por você e para você, tenha certeza disso, tá muito bem? Muita gente, a gente não tem um telefone assim para se comunicar com você e tal, então a gente, a partir de depois de amanhã, vai ter esse número e esse endereço eletrônico para você se comunicar com a gente. Muito bem? Vamos falar agora dos novos deputados federais. Monteiro, bota na tela para a gente, a matéria é do Band Cidade, do nosso querido repórter Tiago Gonçalves. Vamos lá. Os novos 5 parlamentares eleitos para representar o Amazonas na Câmara dos Deputados em Brasília foram Arthur Bisneto, do PSDB, Alfredo Nascimento, do PR, Marcos Rota, do PMDB, Issa Abraão, do PPS e Conceição Sampaio, do PP, representando um percentual de renovação de 62,5%. Entre eles, Arthur Bisneto foi o mais bem votado proporcionalmente em todo o país, com mais de 250 mil votos. Com a eleição de Conceição Sampaio, o Amazonas passará a contar com uma mulher entre os parlamentares. E certamente o Amazonas manda uma mulher, porque nós representamos 52% do eleitorado brasileiro e é importante que no espaço de poder nós tenhamos a participação de homens, mas tenhamos a participação de mulheres também. Dos 8 candidatos atuantes, 3 conseguiram se reeleger. Átila Lins, do PSD, Silas Câmara, também do PSD, e Pauderney Avelino, do DEM. Já Sabino Castelo Branco, do PTB, e Carlos Souza, do PSD, foram derrotados nas urnas. Rebeca Garcia, do PP, Henrique Oliveira, do PROS, que disputam os cargos de vice ao governo, e Francisco Praciano, do PT, que ficou em segundo lugar na disputa ao Senado, deixarão os cargos ano que vem. Pois é, né? Então a gente quer desejar aí, né, toda a felicidade no exercício do mandato de deputado federal
aos novos eleitos, né? Ao Arthur Bisneto, um orgulho para todos nós amazonenses, né? Temos aí, a nível de Brasil, o deputado federal proporcionalmente mais votado do país, o nosso consagrado Arthur Bisneto. Que bela votação! E um dos deputados mais jovens, né? Eleito para deputado federal. Eu não sei se o Mário Frota, quando foi deputado federal, se ele, naquela época, era mais jovem do que o Arthur Bisneto. Mas me parece que o Arthur Bisneto é o deputado federal mais jovem, né? E já eleito, chegando à Câmara Federal, com esse galardão, com uma votação de mérito, o que, na verdade, vai exigir dele o máximo de si, a maior das responsabilidades na defesa dos interesses do Amazonas, e tenho certeza, conhecendo como conheço pessoalmente e bem de perto, ele honrará sobremaneira esse mandato, né? Vai surpreender muita gente, como da mesma forma desejo ao Alfredo Nascimento, que foi prefeito de Manaus, ministro, enfim, todo um na verdade, um manancial de experiência, né, em favor do Amazonas na Câmara Federal. Aos nossos dois companheiros aqui da casa, né, meu companheiro Marcos Rota, e eu divido aqui o estúdio com ele, né, tá certo? Quando ele sai do ar, a gente monta aqui o nosso cenário, nós dividimos aqui o mesmo pedaço, o mesmo espaço aqui na Band Amazonas, né? E, na verdade, ele colhe os frutos a cada eleição e agora galgando um degrau acima, né, exatamente de um trabalho extraordinário que ele faz, né? O programa Exija Seus Direitos é um dos melhores exemplos, né, de média acentuada, né, de resultado para o público, né, que um programa de televisão alcança. O Exija Seus Direitos, né? Um programa realmente de grande alcance, de grande audiência e que consegue resultados diários, né, em favor da população. Parabéns ao meu querido Marcos Rotas. A Conceição, já falei ontem, né? Companheira aqui da casa, comanda o Câmara 13, um programa de audiência olímpica, né, em todo o estado e na capital, né? E eu sou até suspeito de falar da Conceição. Eu a conheci nos primeiros passos como repórter, né? Depois como apresentadora, e todo o Amazonas tem acompanhado os seus mandatos de deputado estadual e agora como federal. Com certeza ela vai dar conta do recado da melhor maneira possível. E isso é um motivo de honra para a Band Amazonas, né? Saber que, tá certo, aqui, forjados aqui, né, com tribunas mantidas aqui na Band Amazonas, temos aí 2 deputados federais. Uma deputada federal, tá certo? A única representante federal nessa legislatura do Amazonas, Conceição Sampaio, e o nosso consagradíssimo Marcos Rota. Os demais companheiros, né, Álvaro Campelo, Tabosa, com votações de mérito, infelizmente, por um pouquinho não conseguiram chegar, mas são jovens, tem muito campo pela frente, é continuar o trabalho. Eu hoje já vi o Álvaro Campelo dizendo, olha, vou dar uma mudadinha aqui, vamos aperfeiçoar mais o programa. É isso mesmo, né? O Álvaro é jovem, é um grande vereador. O Tabosa, né, tem tudo para na próxima emplacar também. Os companheiros Felipe Ramos, Niró, enfim, né? A Band tem uma interação muito estreita com o povo amazonense, porque é a emissora que abre maior espaço para programas locais. Por isso que é uma emissora querida e popular no conceito da população do Amazonas. Mas olha, vamos ouvir também a opinião do eleitor. Temos aí uma enquete que o nosso querido Israel Ayasser do Band Cidade fez, ouvindo um pouquinho a opinião, aquilo que o eleitor, né, achou dessas eleições. Monteiro, por favor, bota na tela aí pra gente. Segundo o Tribunal Regional Eleitoral, no Amazonas foram apurados 2.225.630 votos. Os resultados da eleição deste ano surpreenderam até mesmo os eleitores, já que o desempenho nas urnas contrariou as pesquisas que vinham sendo divulgadas durante a campanha. Teve muita surpresa, né? Porque pelo menos aqueles antigos aí que não estavam fazendo nada, aí o pessoal conseguiu tirar um bocado deles, né?
A pesquisa já dava no primeiro turno já ganho, né? E nem tanto, tá aí que a gente vai pro segundo, né? A gente errou muito e feio esse Ibope, olha. Tô decepcionado por outro lado, mas eu creio que o segundo turno vai ser melhor. Nessas eleições, o eleitor teve que escolher 5 candidatos: presidente da República, governador, senador e deputados estadual e federal. Votos brancos e nulos somaram 8,98%. Já as abstenções chegaram a quase 20%. Para esse cientista político, o grande número de candidatos pode ter deixado muitos eleitores indecisos na hora de exercer o dever de cidadão. O voto dessas pessoas, elas consideram que o voto para elas não tem valor. Se não tem valor, ela dispõe de qualquer jeito, pelo menos parte do eleitor. Então, mas isso é um processo pedagógico, a gente vai aprendendo a votar. Em algum momento nós vamos ter uma curvatura e a gente vai eleger parlamentos mais dignos de nota. Assim como em 3 estados, o Amazonas também terá segundo turno com a disputa para a presidência da República entre a presidente Dilma Rousseff do PT e Aécio Neves do PSDB. Mais uma oportunidade para o cidadão decidir quem vai governar por mais 4 anos. Essa questão de pesquisa, a gente tem que, na verdade, dizer o seguinte, né? A gente sabe que do sábado para o domingo, né, da véspera para as últimas pesquisas oficiais, elas são feitas na sexta-feira, né? Quer dizer, há 2 dias da eleição. Então, aí ela pode até estar retratando, né, mais ou menos o real, né? Mas a pesquisa, e aí nós só vamos ter, depois da sexta-feira, né, só vamos ter pesquisa de boca de urna no dia da eleição, que só vão poder ser divulgadas depois das eleições. Então, o que acontece? As pesquisas não mostram, né, na verdade, o resultado das articulações que acontecem da véspera para o dia da eleição, né? Que são todos os tipos de articulações, né? Os candidatos se viram, né? Eles, na verdade, mudam de estratégia, colocam estratégias novas, enfim, né? Mas mesmo assim, jamais essas articulações e essas estratégias postas em prática, né, da véspera para o dia da eleição, elas jamais conseguiriam alterar, né, pontuações, né, diferenças de mais de 10 pontos, né, de mais de 10 pontos. Então, na verdade, vamos e venhamos. O Ibope, evidentemente, realmente se equivocou mesmo, né? Eu estou dizendo se equivocou para não falar outras coisas que não tenho direito, né, e nem devo, tá certo? Mas, na verdade, a diferença foi gritante. Tá muito bem? Mas, olha, vamos falar de lixo eleitoral. Ontem eu conversei aqui com o secretário municipal de limpeza pública, Paulo Farias, né, que deixou bem claro. E, aliás, hoje os jornais estão dando ênfase exatamente ao tema de ontem do programa Ação na TV, que foi o primeiro órgão de imprensa a se preocupar com esse absurdo de sujeira que aconteceu no dia da eleição e procurar chamar, né, ao vivo aqui, convidar ao vivo, exatamente o responsável pela secretaria que cuida, né, do recolhimento de todo esse entulho de santinhos que os cabos eleitorais, né, dos candidatos entupiram aí a cidade, tá bem? Mas ele inclusive ele falou que ele está fazendo o levantamento dos custos, tá certo? Da retirada desse lixo, que é um lixo atípico, é uma coisa que foge à programação da Secretaria de Limpeza Pública, para mandar para o Tribunal Regional Eleitoral, e me parece que é uma preocupação também, uma determinação do TRE, da desembargadora Socorro Guedes, de buscar de alguma forma o ressarcimento, tá bem? Junto aos fundos partidários, para esse tipo de ação criminosa e danosa à cidade, ao meio ambiente e à saúde das pessoas e ao visual da cidade, num dia onde a cidadania está sendo exercida, num dia onde, na verdade, a gente deveria evitar esse tipo de coisa. Está muito bem? Vamos à matéria do nosso Tiago Gonçalves Monteiro, por favor, bota na tela para a gente. No dia seguinte em que a população foi às urnas, Dona Joana teve um trabalho a mais esta manhã. A calçada da empresa onde ela presta os serviços foi tomada pelos santinhos de candidatos. Deram muito trabalho, né? Deixo muitos papéis na rua, que eu acho que isso devia não acontecer, não é mesmo?
Em outras zonas de Manaus, a situação não foi diferente. As vias públicas também amanheceram completamente cheias de propaganda. Além das ruas da capital, uma grande quantidade de santinhos foi espalhada nos principais locais de votação. De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral, isso é crime ambiental e eleitoral. E para ajudar nas investigações, o tribunal colheu amostras. E apesar de trabalharmos bastante a conscientização, dizendo que um candidato que suja não pode merecer o nosso voto, mesmo assim muitos ainda teimaram em fazê-lo. Nas proximidades do maior colégio eleitoral da capital, na Zona Oeste, essa moradora faz um esforço desde o domingo para limpar a via pública em frente de casa. Suja tudo. A gente tem que limpar, né? Se a gente não limpar, vai ficar como? Ficar pior. Em Manaus, 600 funcionários da Secretaria de Limpeza Pública foram disponibilizados para recolher o material de campanha jogado nos espaços públicos de forma estratégica. Isso me impressionou porque todas as zonas amanheceram dessa forma. Então não tem exceção. Todas elas, em todas as zonas da cidade, amanheceram dessa forma. Mas a Secretaria está empenhada para deixar a cidade limpa até quarta-feira. A Secretaria ainda não estimou a quantidade de santinhos recolhidos das ruas. Seu Francisco, que cuida da limpeza dessa escola, sabe bem o que é isso e teve de contribuir com a tarefa dos agentes da Prefeitura. Prejudica muito. E olha a sujeira que fica, né? Aí só resta pegar a vassoura e tacar-lhe a porrada. O senhorzinho aí, né? É verdade, né? Ele deixou escapar, né? A vassourinha dele ali ficava encoberta pela lixarada, né? Seu Francisco, que coisa, né? Que coisa. A gente só espera que essa sujeira física, né, que aconteceu, né, invadindo as ruas da cidade no dia da eleição, em todo o Brasil, tá certo? Não se repita no dia da eleição agora, no segundo turno. Tá muito bem? Bom, minha gente, muito obrigado pela sua atenção de hoje, obrigado pela audiência, você de Manaus, você do interior. Amanhã, 2h20 em ponto, estaremos aqui com você e por você no batente do nosso Ação na TV. Grande abraço e até amanhã.